Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual bastante utilizado aí no nosso cotidiano, no cotidiano das nossas cidades, tá? Esse gênero textual que hoje nós vamos abordar é o artigo de opinião. Então, nós precisamos entender que o artigo de opinião, ele faz parte dos gêneros jornalísticos, tá? E esse gênero jornalístico, ele tem como base o fator expositivo e argumentativo. Expositivo é com a intenção de explicar alguma situação, algum fato, algum ocorrido, e argumentativo é você defender, persuadir as outras pessoas de que o seu ponto de vista é o mais acertado, tá? Então, o que nós precisamos entender também sobre esse gênero? Que eles são publicados normalmente em jornais, revistas, blogs, né, que no meio da internet. E esse texto ele tem a função de apresentar um tema, uma tese e defender o seu ponto de vista a respeito daquilo que você apresentou, tá? E esse assunto tem que ser um assunto que seja importante para a sociedade, relevante. Então, dentre esses assuntos que são importantes para a sociedade, que são relevantes para a sociedade, então sempre cai em duas categorias, que é a categoria da atualidade, é aquilo que está ocorrendo no momento, né, o assunto que mais fala nos meios jornalísticos, midiáticos, certo? E cai também na categoria de polêmica, que são assuntos que já foram abordados, discutidos, mas que ainda eles retornam, né? E também continuam sendo discutidos. Um tema aborto já foi muito discutido, né? Muito falado, muito defendido ou então censurado, né? Por algumas pessoas. Porém, esse assunto ele sempre vai vir, né? E com ele vem também a polêmica, porque existem as pessoas que são contra e existem as pessoas que são a favor, tá? Então, dentre outros aí temas polêmicos, a gente tem a eutanásia, o estupro, né, que está sendo muito falado aí ultimamente, e ele é muito polêmico. Toda vez que ele surge uma nova situação e que ele é abordado, ele causa polêmica, né? Células troncos, tá? Então, vamos continuar aí. Agora eu vou estar falando sobre as características desse gênero, tá? Então, eu já falei para vocês que é expositivo argumentativo, né? A linguagem utilizada nesse artigo de opinião costuma vir alinhada à norma padrão, né? Da língua portuguesa, que é aquela que segue regras ortográficas gramaticais, e também porque esse tipo de texto ele veicula para diversos tipos de pessoas. Então tem que ser um texto claro, objetivo, transparente, porque ele precisa ser compreendido por essas diferentes pessoas, né? Então muitas vezes o mesmo texto ele é abordada em diversas regiões, né? E em regiões completamente distintas. Então, precisa ser um texto transparente, claro, objetivo e que siga, então, a norma padrão como a sua linguagem utilizada, tá? Então, esse tipo de texto, né, ele tem uma função social muito clara, que é promover o debate público sobre as demandas da sociedade, certo? E agora a gente vai estar falando sobre a estrutura utilizada para o gênero artigo de opinião. Então, nos parágrafos iniciais, o que é colocado para a gente? É colocado o assunto abordado e o ponto de vista defendido pelo autor, por aquela pessoa que está escrevendo esse artigo, tá? O articulista. Então, nós chamamos esse ponto de vista
de tese, certo? Logo após essa introdução, que você apresentou o tema, o assunto, você defendeu o seu ponto de vista, os próximos parágrafos, os parágrafos intermediários, a gente chama eles por desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento é onde que você vai apresentar os argumentos que comprovem o seu ponto de vista. Então, o que são inseridos? Quais são as informações que são inseridas que eu possa argumentar nesses parágrafos intermediários, no meu desenvolvimento? Então, eu posso colocar, né, quem escreve, o articulista, ele pode colocar as informações, os fatos levantados, dados levantados adquiridos a respeito do assunto, né, dessa tese, referências de pesquisadores, de pessoas que já vêm estudando, pesquisando sobre o assunto, para que eu tenha maior credibilidade quando eu utilizo uma pessoa que já vem estudando sobre o assunto, já tem artigos escritos a respeito do tema. É como se as pessoas vissem com maior credibilidade, tá? Então, o articulista, ele busca embasar sua opinião sobre esses itens que eu falei, né? As informações levantadas, os fatos, as referências de outras pessoas, né, que já escreveram sobre o assunto. E o trecho aí em que o autor ele relaciona explicitamente o fundamento utilizado, ele se transforma a tese defendida, né? Então ele se transforma em argumentos. Então, logo após esse desenvolvimento, vem a conclusão de um artigo de opinião. Ela costuma apresentar uma síntese daquilo que foi falado, daquilo que foi defendido, e juntamente reiterar a tese. O que é isso? É confirmar a minha opinião lá que foi colocada lá no início, na introdução desse artigo de opinião, tá bom? Só que agora, na conclusão, pelo fato de já ter passado pelo desenvolvimento, ela agora é comprovada pelos argumentos, tá certo? Então eu vou estar passando um passo a passo para vocês de um planejamento e projeto de texto, né, o artigo de opinião. Então vamos lá. O primeiro passo na composição desse texto deve ser, primeiro, reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas nesse texto, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu vou definir qual que é o tema levantado que eu quero abordar, qual que é a tese, o ponto de vista, né? O meu ponto de vista sobre o assunto. E aí eu vou começar a fundamentar a minha argumentação com aqueles itens lá que eu falei, né? Com referências de outros autores, com as informações levantadas, com fatos, tá? E, por último, a organização lógica do texto, né? Então, o que isso quer dizer? É que aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo, ou seja, né? Qual que é a minha trajetória discursiva dentro daquilo ali? Qual que foi o ponto defendido, né? Então, eu não posso defender em um parágrafo, defender um fato de determinada maneira e no outro parágrafo haver controvérsia daquilo que eu defendi, tá certo? Então após isso, rascunho, né? Faça leitura, volta, revise o seu texto, corrija as ortográficos, veja se está dentro do parâmetro apresentado, que é a norma padrão, e no mais, sucesso aí. Então, por hoje foi esse o assunto. Um abraço a todos.